a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Foi minha maior experiência. Eu vi uma menina de 7 anos, ela foi arrebatada em um congresso. E quando ela voltou, ela teve visões do pastor e de vários irmãos da igreja. O que Deus estava querendo de cada irmão, consertar isso e aquilo. O pastor, ela viu o pastor vestido de vestes brancas. E eu pensei, se essa menina teve essa experiência, eu posso ter também, eu quero. E eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde, orando no mínimo 2 horas todas madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu tava tão cheio de Deus. Eu não tinha carro, que eu ia pregar. Quando eu entrava no ônibus, as pessoas endemoniavam. Elas travavam assim. Eu falava assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, repreende, não deixa eu manifestar aqui não. Eu expulsava ali baixinho mesmo. Aí no 18º dia, eu cheguei na casa da menina, que era jovem lá da igreja, né? A gente sempre ia junto pra igreja. E eu debilitado já, quando eu chamei ela, Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando no chão. Eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, eu também não gosto de tu não, Satanás. Sai dele, em nome de Jesus. Aí nós saímos pra chamar outra menina. Quando nós chegamos lá, o cachorro da menina endemoniou. Aí começou a rolar no chão babando. O cachorro tá passando mal. Na hora eu entendi, eu falei, é demônio. Eu falei, o cachorro tá endemoniado. Ela, o cachorro não endemonia não. Eu falei, esqueceu dos gadarenos? Que os demônios saíram e entrou nos porcos. Falei, em nome de Jesus, sai! O cachorro levantou bonzinho. Aí tal, concluí 21 dias. Aí eu fiquei 7 dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21. 7 dias de 6 da manhã às 6 da tarde jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No 4º dia, quando deu 6 horas da tarde, eu dobrei o joelho e fui orar, né? Entreguei ali o propósito, comi alguma coisa. Na verdade, foi no 3º dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada, orando. Quando eu comecei a orar, eu sempre, o amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direta. Ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Aí eu peguei aquilo pra mim, orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando. Quando eu pensei que não, descia um ser próximo a mim. Eu não olhei para ver esse ser, mas eu senti quando esse ser desceu assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas, assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas que eu nunca falei na minha vida, eu nunca vi ninguém falar. Mas eu senti tanto poder, não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo. Um fervor tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Meu Deus. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão assim, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez, eu cair e me machucar. Aí eu virei pro lado. Eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o 4º dia desse propósito. Quando eu terminei 6 horas da tarde, que eu fui comer, cara, não tinha comida.
Aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular para despertar 3 horas. 3 horas da manhã eu levantei para orar. Eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho um hábito de orar 2 horas, de 3 a 5. Mas hoje eu estou muito debilitado, estou triste, porque não tem comida em casa para comer. Mas ainda assim eu quero ter uma experiência contigo. Se o Senhor quiser, Pai, me dá uma experiência. E eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara, que eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, travada. Ele puxou de uma vez. Aí eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse: vem comigo. Aí a gente subiu com uma velocidade terrível. Passou pelo esse céu aqui de estrelas, nuvens. A gente entrou em outro céu que era muito claro. Era tão claro. Eu vi uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas? Quando fotografasse, você faltava ficar cego. Era 1000 vezes mais claro que aquilo lá. Aí eu peguei, fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas Eternite cinza, né? Quando ela tá nova, ela, né, quando molha, não fica tipo um cinza cor de chumbo. Uhum. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí, próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altarzinho no canto e tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar, que cada passo que ele dava, ficava uma marca de pés de fogo, subia um fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou para de trás daquele altarzinho, aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco, que eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era como a luz do sol, mas eu via do ombro para baixo e o rosto que como a luz do sol, eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei para as mãos e quando eu olhei para as mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama a atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do Alto da Compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas e bem nessa divisão aqui tava o furo e a marca de sangue nos dois braços. Na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu estava diante de Jesus, eu fiquei doidinho. Eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelos cegos, surdo, mudo? Ele disse, ainda não. Abra as suas mãos. Abra a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor, cinza, e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim do tamanho da eterna, não tinha fim, a coisa mais linda.
Aí eu disse pro anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo para a terra e foi lá para o rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim. Só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava, não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco assim, meu irmão. Eu ouvi gritos que só de lembrar eu me arrepio todinho. As pessoas gritavam, socorro, Deus, me tira daqui, eu já paguei pelos meus pecados. É como se estivessem massacrando uma pessoa e ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam Deus como se fosse culpa de Deus ele estar ali. E eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim, só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo, se não dá para ver o inferno, me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro, veio numa velocidade, e ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que a alma entrou no corpo, eu levantei, cara, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha orando, orando. No outro dia eu tava caminhando, parecia que eu tava pisando em um colchão. Eu tava caminhando assim, aí eu andando, eu ouvi um barulho nas minhas pernas. Quando eu olhei, moço, minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu cheguei na igreja, aí o pastor leu aquele salmo, só os limpos de mão e os puros de coração verão a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, todo mundo que eu vi, eu queria contar essa experiência.